Meus queridos irmãos e irmãs, mais uma vez eu vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus e gostaria de convidar a igreja para juntos abrirmos a nossa Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Nós estamos numa série de pregações na carta de Paulo aos Coríntios. Já estamos começando a caminhar para o fim, tendo em vista que nós só temos agora o capítulo 14, 15 e 16 para concluir a carta. E tendo em vista a relevância, a importância deste capítulo 14, nós resolvemos tratar dele de forma mais minuciosa. Então, pela manhã, nós estivemos considerando 1 Coríntios 14, do 1 ao 5, e agora à noite nós estaremos considerando 1 Coríntios 14, do verso 6 ao 12, pedindo ao Senhor que nos agracie com a exposição da sua palavra. Então, convido a igreja e aqueles que estão em casa para abrirem as suas Bíblias. 1 Coríntios 14, 6 ao 12. Eu estou usando a King James atualizada. Eu entendi que ela é mais simples aqui para o nosso propósito, mas ela não foge muito da atualizada que nós temos como padrão na nossa denominação. Então diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios 14, 6 ao 12. Portanto, irmãos, se eu for até vós falando em línguas, que benefício vos trarei, se não vos falar por intermédio de revelação, ou de conhecimento, ou de profecia, ou ainda de ensino? Até mesmo considerando objetos sem vida, mas que produzem sons, tais como a flauta ou a harpa, como alguém poderá reconhecer a música que está sendo tocada, se os sons formados por elas não forem distintos? E mais, se a trombeta não emitir um som claro e correto, quem se preparará para a batalha? Da mesma maneira vós, se com a língua não pronunciardes sons que se podem entender, como se compreenderá o que dizeis? Pois estareis como que jogando palavras ao vento. Realmente, há diversos idiomas no mundo, contudo, nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não compreender o significado do que alguém está comunicando, serei estrangeiro para quem fala, e tal pessoa estranha para mim. Assim, igualmente vós, visto que estáis desejosos por exercer os dons espirituais, procurai amadurecer naqueles que produzem edificação para todo o corpo de Cristo. Mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos orar, nós vamos pedir ao Senhor a direção, a iluminação do seu Espírito sobre cada um de nós e que o Senhor venha falar de uma forma toda especial para a nossa vida. Nós vamos orar pedindo isso. Ó Senhor, nós queremos te agradecer pela honra, pelo privilégio bendito e sacrossanto que o Senhor nos concede de mais uma vez, reunidos na tua presença, podermos abrir a tua palavra e receber do Senhor a instrução para as nossas vidas. Fala ao nosso coração, Senhor, de uma forma toda especial, aquilo que nós precisamos ouvir como igreja, como povo do Senhor, e não pura e simplesmente o que nós queremos.
que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos edifique, que o Senhor nos dê a direção correta para a vida da nossa igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema da nossa mensagem, fundamentado nestes versículos do capítulo 14 de 1 Coríntios, 6 ao 12, é o princípio da inteligibilidade na liturgia sacra. O princípio da inteligibilidade na liturgia sacra. E à guisa de introdução, eu quero destacar algumas coisas para que a gente possa entender aqui de forma muito clara o texto. Em nossa mensagem anterior, onde nós falamos sobre os versículos 1 ao 5 deste capítulo 14, nós estivemos vendo o tema línguas, profecias e edificação no culto público. E eu ressaltava na introdução da mensagem anterior que para a gente entender este capítulo 14, nós precisamos entender que Paulo está falando aqui de culto. Mas que culto Paulo está falando? Ele não está falando do culto da vida, que nós prestamos a Deus, com a nossa vida, com o nosso ser, com tudo que temos e somos. Ele não está falando do culto doméstico, aquele culto que você faz com a sua família, ao redor da mesa, no ambiente da sua casa. Ele não está falando de um culto individual. Ele está falando do culto público, do culto solene, da assembleia solene, de quando a igreja do Senhor está reunida para adorar ao Senhor. Então, é o culto público. E no culto solene, nesse culto público, nessa assembleia da igreja reunida, existem algumas coisas que precisam ser levadas em consideração. Dentre elas, que o propósito do culto da assembleia solene é glorificar a Deus, é que o nome de Deus seja glorificado. E do ponto de vista da igreja em si, o propósito é a edificação da igreja. Deus é glorificado e a igreja precisa ser edificada. A igreja precisa receber edificação. E para aqueles que são de fora, os incrédulos, eles precisam ser alcançados e ter noção do juízo de Deus e ser convencido dos seus pecados. Mas falando da igreja em si, a igreja, quando está reunida em culto, o propósito, o objetivo principal é que a igreja receba edificação. E quando Paulo escreve capítulos 11, 12, 13 e 14 da carta aos Coríntios, ele escreve exatamente para tratar desse culto, esse culto público, essa assembleia solene, que na igreja de Corinto estava complicado, porque havia problemas seríssimos naquela igreja, não só do ponto de vista ético, moral, espiritual, mas litúrgico. A liturgia daquela igreja, o culto, o serviço sagrado, é isso que significa liturgia, era problemático. Capítulo 11, problema com as mulheres e problema na ceia. Capítulo 12, Paulo fala da distribuição dos dons naquela igreja pelo Espírito Santo de forma livre e soberana. Aí Paulo abre um parênteses entre o capítulo 12 e o capítulo 14, e no capítulo 13 ele chama a atenção para o amor, que deve ser a base, que deve ser o instrumento que vai dar toda a base para o culto, para a liturgia, para a adoração da igreja, que é o que estava passando longe lá na igreja de Corinto. Não estavam agindo com amor no ambiente de culto. E eu já ressaltei por A mais B que 1 Coríntios 13 não trata de casamento, não trata de noivado, trata de culto, de amor. Aí entramos no capítulo 14. E o capítulo 14 é onde Paulo vai não só orientar,
mas ele vai chamar a ordem. Ele está aqui tratando dos dons, ele está tratando do uso dos dons na igreja e dessa questão do culto, da liturgia na casa do Senhor. E aqui Paulo vai chamar a ordem àquela igreja. A questão da liturgia da igreja, do culto solene. Ele coloca aqui nesse capítulo os vários elementos de culto que nós temos. Você vê aqui oração, você vê louvor, você vê ensino, pregação, você vê aqui o uso dos dons espirituais. Mas qual era o problema daquela igreja? Dentre tantos, o principal, do ponto de vista da liturgia e do culto, é que naquela igreja havia uma ênfase exagerada no dom de línguas. No culto, tinha pessoas falando línguas à torta e à direita, sem interpretação, causando uma confusão tremenda no ambiente da igreja. E isso vai levar Paulo a chamar a atenção daquela igreja sobre o uso adequado das línguas no ambiente de culto. Ele vai trabalhar sobre isso, e nós vimos nos versos anteriores. E ele vai dizer que no culto a prioridade deveria ser a profecia, o dom de profecia, porque enquanto eu falo línguas, eu estou edificando a mim mesmo. Mas quando eu profetizo, eu edifico a igreja. E se o princípio maior do culto é a edificação da igreja e não a minha edificação pessoal, eu não sou o centro do culto, mas a igreja como um todo, então que a igreja deveria buscar o dom de profecia, porque o dom de profecia da palavra, que trazia consolo, que trazia conforto, que trazia exortação, iria edificar toda a igreja. Ele não é contra o dom de línguas. Ele dá graças a Deus por falar línguas mais do que todos os irmãos da igreja de Corinto, mas ele normatiza, ele orienta. Bem, isso foi o início do capítulo. A partir de agora, versículos 6 ao 12, Paulo vai tratar de um ponto interessante. Ele continua falando sobre a questão da ordem do culto, da liturgia. Ele está ordenando as coisas, mas como eu disse, esse capítulo 14 ele pode ser resumido em 3 palavras. Se você quer pregar esse capítulo em 3 palavras, você pode resumir ele. Primeira palavra, edificação. Segunda palavra, inteligibilidade. E a terceira palavra é ordem. Quando nós estamos falando de culto, quando nós estamos falando de liturgia, quando nós estamos falando de assembleia solene, essas 3 palavras têm que fazer parte da nossa vida. Primeiro, edificação. Tudo que acontece no culto tem que visar a edificação da igreja. Segundo, entendimento ou inteligibilidade. Ou seja, tudo que acontece no ambiente de culto tem que ser inteligível. Eu tenho que entender, tem que passar pela minha mente. Eu não posso estar num ambiente de culto onde a minha mente ela não está sendo edificada, onde eu não estou entendendo o que está acontecendo ali. Está sendo usado dons no ambiente da igreja, mas aquilo ali a minha mente não está entendendo. E a terceira coisa que ele vai tratar mais para o final do capítulo é a ordem, porque Deus é um Deus de ordem e decência. Então o Espírito Santo distribuiu dons na igreja, diversos dons, mas não pode ser uma bagunça. Tem que ser usado com decência e ordem. Então a liturgia sagrada, o culto sagrado, tem início, meio e fim. Tem um liturgo, tem todas as partes necessárias, tem o momento da oração, tem o momento do louvor, tem o momento de contrição, tem o momento de contribuição, tem o momento da exposição da palavra, tem cada momento e todos nós devemos participar com decência e ordem. Então, se no início Paulo chamou a atenção
para a edificação da igreja, dizendo que nós deveríamos buscar o dom de profecia porque vai edificar a igreja. E se você tem o dom de línguas, lembrar que esse dom, muito embora edifique a você, ele não é para o ambiente de culto, porque ele não vai trazer edificação para a igreja como um todo, a menos que haja interpretação. Agora, Paulo vai tratar essa questão do princípio do entendimento, da inteligibilidade. E aqui, meus irmãos, é algo interessante, porque do verso 6 ao 12, nós temos aqui Paulo ampliando a sua visão de liturgia e ampliando a correção para aquela igreja. Aquela igreja que priorizava as línguas, priorizava os dons espetaculares, aquela igreja que estava preocupada com a espiritualidade acima da média e que estava aquela bagunça no culto. Olha como é que Paulo começa. Versículo 6. Portanto, irmãos, ou meus irmãos e irmãs, se eu for até vós falando em línguas, que benefício vos trarei se não vos falar por intermédio de revelação, conhecimento, profecia ou ainda de ensino? Lembre-se que tem aqui um portanto, um pois, que liga esse texto ao que ele acabou de dizer. Ele vinha falando sobre o contraste entre línguas e profecia, que as línguas deveriam ser usadas, sobretudo no ambiente privado, particular, e que esse dom não era para a igreja, mas que se você fala línguas, você fala com Deus e a si mesmo se edifica. Mas a profecia não edifica a igreja. Aí Paulo vai começar com um exemplo pessoal. E os estudiosos, eles se intrigam com isso, se Paulo está simplesmente usando aqui um exemplo hipotético, ou se Paulo está apresentando uma defesa pessoal diante daquela igreja, uma apologética. Se Paulo está agindo na defensiva com aqueles irmãos. Por quê? Olha como é que o texto diz. Portanto, irmãos, ou meus irmãos e irmãs, deixa eu abrir um parênteses aqui. Quem faz muito bem isso é Tiago, na sua carta. Tiago, apesar dele exortar a igreja, repreender a igreja, ele nunca deixa de chamar a igreja de meus irmãos, minhas irmãs, o vocativo. Eles não deixaram de ser irmãos. Por mais que eles estivessem com problemas na liturgia, com questões doutrinárias que precisavam ser corrigidas, é a igreja de Deus, são os meus irmãos, e eu tenho que tratar com amor, exortar com amor. Então Paulo está falando aqui como um pastor, e ele chama eles de meus irmãos ou meus irmãos e irmãs. Mas ele começa dizendo assim: meus irmãos, se eu for até vós falando em línguas, qual é o proveito? Qual é o benefício que vocês vão ter se eu não falar por intermédio de revelação, ou de conhecimento, ou de profecia, ou ainda de ensino? E por que os estudiosos acham que Paulo aqui está fazendo uma apologética, uma defesa? Porque a igreja de Corinto amava o dom de línguas. É só você ler a carta. E Paulo está corrigindo essa visão equivocada deles, de dar preferência ao dom de línguas. E como Paulo, apesar de falar em línguas, porque ele diz no capítulo que dá graças a Deus porque ele falava em línguas mais do que todos, Paulo, quando estava na igreja de Corinto, ele não falava em línguas. Aqueles irmãos estavam olhando para Paulo com desconfiança, porque na cabeça dos coríntios, quem era espiritual? Quem eram os pneumáticos? Aqueles que falavam em línguas. Aqueles que já haviam alcançado um patamar espiritual tal,
que já estavam falando na língua dos anjos. Então, Paulo, o apóstolo, eles já estavam cismados com Paulo, já não estavam muito bem com Paulo. A relação de Paulo com a igreja de Corinto é uma das mais complicadas do Novo Testamento. E Paulo vai fazer de tudo para tentar trazer essa igreja de volta para ele. E a segunda carta mostra isso muito bem, mas ele não conseguiu, não temos noção no texto se ele conseguiu isso. Aquela igreja fez Paulo sofrer, rejeitou Paulo. E dentre tantos motivos, um deles pode ser isso aqui. Que eles olhavam para Paulo e diziam: Paulo não é tão espiritual quanto parece. Por quê? Porque nós não vemos Paulo falando em línguas. Nós não vemos Paulo se expressando em línguas. Então, como é que Paulo pode dizer que tem o Espírito Santo? Isso é muito sério, meus irmãos, e esse texto é muito atual, porque ainda hoje, em muitas comunidades, você só é tido como alguém que de fato recebeu o Espírito Santo, ou que é espiritual, se você manifestar o dom de línguas. Por exemplo, nas igrejas pentecostais, e eu posso falar com propriedade, por exemplo, da Assembleia de Deus, e aqui não é nem uma crítica aos irmãos, é questão deles, é a interpretação deles. Mas na Assembleia de Deus, você não é consagrado a absolutamente nada na igreja se você não falar em línguas. Você só pode ser auxiliar de trabalho, diácono, presbítero, pastor, se você falou em línguas. Se você não falou em línguas, você não pode ser consagrado, porque você ainda não foi batizado com o Espírito Santo e teve a evidência do dom de línguas. Essa é a prática das igrejas pentecostais. Na igreja de Corinto, não era diferente. Então, eles estavam desconfiados de Paulo. Como assim? Paulo não fala línguas quando está aqui. Paulo, quando está no meio de nós, não manifesta essa ação do Espírito, esse dom do Espírito que nós consideramos o melhor. Aí Paulo vai dizer: portanto, meus irmãos, se eu for até vós, imagine que eu vá até vocês. Se eu for até vocês falando em línguas, e eu tenho o dom de línguas, ele diz no restante do capítulo, qual é o benefício que eu vou levar para vocês? Se eu chegar aí e começar a falar numa língua estranha, começar a falar em línguas, mas eu não trazer para vocês revelação, conhecimento, profecia e ensino. Qual é o proveito? Qual é o benefício? O que isso vai trazer de benefício para vocês? Então, Paulo começa aqui apresentando a sua defesa. E que defesa? Porque Paulo vai começar a trabalhar o princípio do entendimento, da inteligibilidade no culto. Paulo vai começar a dizer para aquela igreja que não só o princípio da edificação é importante na liturgia, no culto sagrado, na assembleia solene, mas o princípio do entendimento é importante. Porque se eu chegar aqui diante de vocês e falar em uma língua que vocês não entendem, seja ela qual for, mesmo de forma sobrenatural, mesmo que seja uma língua milagrosa dada por Deus, a pergunta de Paulo é: qual vai ser o proveito disso para a igreja? Vai servir de quê? O pastor subiu no púlpito e começou a falar em línguas, e daqui a pouco parou. A pergunta é: ok, o pastor falou em línguas, cantou em línguas, orou em línguas, foi algo assim bonito, chamou a atenção, mas o que ficou disso? Qual o proveito? Qual o benefício? Qual o resultado para a igreja, para a vida da igreja, para as pessoas que estão presentes, para aqueles que estão aqui frequentando o culto, para aqueles que estão assistindo? Qual o proveito? Então Paulo diz: vocês estão querendo de mim algo? Ok, mas eu quero que vocês, a bola agora está com vocês. Qual o proveito se eu for ter com vocês e fazer isso? Se eu for até aí,
falar em línguas, aí ele vai acrescentar algumas coisas. E é muito interessante porque os estudiosos, Paulo é muito profundo, só pode ser o Espírito Santo que usou esse homem. Porque se nos primeiros 5 versículos ele defendeu a profecia como esse dom maior, mais importante para a edificação da igreja, agora, na sua defesa do princípio do entendimento, da inteligibilidade, ele vai acrescentar algumas coisas que deixam os comentaristas intrigados. Por exemplo, o maior comentarista da carta aos Romanos, que é o que tem servido de base para mim, Dr. Gordon Fee, que o comentário dele é mais de 1000 páginas. Dr. Gordon Fee, ele mesmo reconhece. Por que Paulo está acrescentando aqui outros dons? Se ele acabou de defender profecia como princípio da edificação. Paulo coloca aqui agora revelação, conhecimento, aí ele só coloca a profecia em terceiro lugar. Ele acabou de dizer que a profecia era primeiro, mas agora ele vai colocar em terceiro. Primeiro ele colocou revelação, conhecimento, profecia e ainda acrescenta ensino. Ou seja, Paulo vai ampliando o leque. Agora, uma coisa a gente pode ver, que os dons que Paulo está destacando para a liturgia e para o culto, são dons de quê? Da palavra. Revelação, conhecimento, ensino, profecia. O que Paulo está dizendo é, vocês estão buscando o dom de línguas, mas o dom de línguas é para edificação pessoal. Quem fala em línguas, fala a Deus, não aos homens. E em espírito fala mistérios. Edifica a si mesmo. Agora, vocês devem buscar o dom de profecia. Aí ele acrescenta, mas não só o dom de profecia. De que adianta eu ir ter com vocês e eu não trazer revelação? E a palavra revelação aqui, meus irmãos, por favor, não tem nada a ver com aquilo que se diz por aí, de que, não, eu vou revelar aqui a vida dos irmãos, revelar aqui coisas ocultas, nada disso. Revelação aqui é aquela capacidade dada por Deus de você trazer para a igreja, de você descortinar para a igreja aquilo que é do Senhor, os mistérios, a palavra, os ensinos do Senhor. O pastor é aquele que traz a revelação de Deus para o povo. Revelação, conhecimento. O culto, ele não só descortina os mistérios de Deus, os princípios do reino de Deus para o povo, mas o culto é um momento também de conhecimento de Deus, de quem Deus é, dos atributos de Deus, dos feitos de Deus, da vontade de Deus. Profecia, que como a gente viu nos versículos primeiros, a profecia, que é aquela palavra extemporânea, que alguém se levanta e recebe da parte de Deus uma palavra, para quê? O texto anterior disse, para trazer conforto, edificação e consolo para a igreja. Não tem nada a ver com revelar o futuro, não tem nada a ver com estar revelando a conta bancária de ninguém. Profecia é alguém que tem a capacidade de se levantar, falar em nome do Senhor, seja expondo um texto da Bíblia, seja trazendo uma palavra da parte de Deus, e aquilo ali vai trazer consolo, conforto para a igreja. Ensino, instrução. Paulo disse, olha, de que adianta você ir para o culto, você chegar no culto, está lá todo mundo falando em línguas, já está fora do princípio bíblico, porque ele disse que fala no máximo 3 e que haja intérprete, e se não houver intérprete, fique calado. Mas você chegou e está lá falando línguas, e você sai do culto e a pergunta é, qual foi a revelação de Deus para você? O que Deus falou com você, meu querido, na sua palavra? Olha, não, o culto foi uma bênção, me arrepiei, me emocionei e tal, mas o que você aprendeu no culto? O que acrescentou na sua vida de conhecimento de Deus, das coisas de Deus? Qual foi o ensino, qual foi a instrução, qual foi a revelação que veio para você nesse culto? Que você vai sair dali
instruído, edificado. Você vai sair dali aprendendo alguma coisa. O culto é didático. É didático. Paulo está pegando pesado com aquela igreja, mas ele está pegando pesado porque ele ama aquela igreja. E ele está dizendo, meus irmãos, não tem proveito nenhum se eu for aí falar línguas e mais línguas e mais línguas, e a gente fazer aquele culto super espiritual, mas não tem revelação, não tem conhecimento, não tem ensino, não tem instrução, não tem pregação, não tem nada que você, quando sai do culto, diz assim, eu estou levando algo para a minha vida. Eu aprendi algo para a minha vida. Deus falou comigo. Deus me revelou sua palavra. Deus me ensinou como é que eu tenho que tratar meu esposo, minha esposa, meus filhos. Que decisão eu tenho que tomar na minha vida. Como é que eu devo me comportar. A pessoa sai da igreja simplesmente dizendo assim, foi uma bênção. Olha, o culto foi uma bênção. Aí foi fogo, 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 fogo. Só sabe dizer isso, foi fogo, foi um derramar de Deus. Mas você aprendeu o quê? Não aprendi nada não, mas foi um derramar de Deus. Deus estava presente. Paulo diz, qual o proveito disso? Qual o proveito disso? Em que isso vai fazer diferença na sua vida? Aí ele vai agora usar algumas analogias para defender seu ponto. Qual é o tema? O princípio da inteligibilidade na liturgia sacra. Ele defendeu o princípio. E ele disse, não adianta eu ir até vocês e falar em uma língua se eu não trouxer revelação, conhecimento, profecia, ensino, instrução para a igreja. Não vai ter proveito nenhum. Vocês vão vir, vão embora, vão sair do mesmo jeito. Mas para provar o ponto dele, ele agora vai usar 3 exemplos ou 3 analogias para dizer que esse princípio, que esse ponto dele é importante. Primeiro, ele vai dizer assim, então vamos lá, versículos 6 e 7, com a sua Bíblia aberta, por favor. Portanto, irmãos, se eu for até vós falando em línguas, que benefício vos trarei se não vos falar por intermédio de revelação, de conhecimento, ou de profecia, ou ainda de ensino? Ele levantou a defesa, a apologética. Aí agora ele vai usar o primeiro exemplo. Até mesmo considerando objetos sem vida, mas que produzem sons, tais como a flauta ou a harpa, como alguém poderá reconhecer a música que está sendo tocada, se os sons formados por elas não forem distintos? E mais, se a trombeta não emitir um som claro e correto, quem se preparará para a batalha? Da mesma maneira, vós, se com a língua não pronunciardes sons que se podem entender, como se compreenderá o que dizeis, pois estareis como que jogando palavras ao vento. Realmente, há diversos idiomas no mundo, contudo, nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não compreender o significado do que alguém está comunicando, serei estrangeiro para quem fala e tal pessoa estranha para mim. Assim, igualmente vós, visto que estáis desejosos por exercer os dons espirituais, procurai amadurecer naqueles que produzem edificação para a igreja ou para o corpo de Cristo. 3 exemplos, 3 analogias para provar o ponto. Primeiro exemplo, ele diz, meus irmãos, para provar o que eu estou dizendo para vocês, até mesmo objetos sem vida, inanimados, como por exemplo, objetos que eles conheciam muito bem, a harpa, a flauta, objetos musicais. E ele diz, olha, até mesmo considerando objetos sem vida, mas que produzem sons, tais como a flauta ou a harpa, como alguém poderá reconhecer a música que está sendo tocada se os sons formados por elas não forem distintos?
eu não sei tocar violão. Na questão da música, eu sou analfabeto de pai, mãe e parteira. Na verdade, de pai não, porque meu pai tocava, né? Mas de mãe e parteira. Se eu pegar esse violão aqui e eu inventar de tocar, já era, meu irmão. Corre logo, né, Júlio? Já era. Vai sair sons desconexos. Vocês não vão entender qual é a música que eu estou tocando. Eu posso estar na melhor intenção do mundo, mas como eu não sei tocar, como eu não sei dar a nota correta, eu não sei a sequência das notas, eu não sei produzir a harmonia, a melodia, aquilo que é preciso para que a música seja entendida pela igreja. Então eu vou tocar esse instrumento e a igreja não vai ser edificada porque não vai sair aquilo que deveria sair. Agora, Diácono Gustavo, quando vem aqui, Presbítero Gutenberg e outros irmãos que tocam, quando eles pegam o violão, o teclado, a flauta, eles pegam, eles dão a nota e eles começam a tocar. Às vezes, na nota que eles dão, você já entende qual é a música. Você já sabe qual é a música. E a igreja canta, e a igreja é edificada. Por quê? Porque esses objetos inanimados, eles foram tocados da forma correta. A nota foi dada, a nota certa, e eles estão sendo usados da forma correta. O que é que Paulo está querendo dizer? O princípio é simples aqui, irmão. É claro. Até uma criança entende. Paulo está dizendo que se você na igreja, você fala línguas sem interpretação, é como se o pastor Diogo estivesse tocando uma flauta ou uma harpa sem saber tocar. Não significa absolutamente nada. Talvez vai ser até irritante. Não faz sentido. Não faz sentido. O que Paulo está dizendo é, meus irmãos, até mesmo os instrumentos que vocês conhecem tão bem, a harpa, a flauta, os gregos conheciam muito bem o uso disso aqui. Então ele diz, até mesmo considerando objetos sem vida, mas que produzem sons, tais como a flauta ou a harpa, como alguém poderá reconhecer a música que está sendo tocada, se os sons formados por elas não forem distintos, inteligíveis? Paulo está defendendo o princípio. Então, vamos lá. Vamos pegar o culto aqui, vamos colocar Renato de Giovana para tocar o teclado ou o piano. E Renato vai tocar na maior alegria. Não vai servir. Agora, vamos colocar um irmão que é pianista. E quando ele começar a tocar os hinos do inário, os cânticos espirituais, a igreja vai começar a ser edificada, os sons vão ser identificados e a igreja vai estar adorando ao Senhor. É como se Paulo estivesse dizendo assim, está claro ou quer que eu coloque legenda? Se eu chegar aí e falar em línguas para vocês e não trouxer revelação, conhecimento, profecia, ensino, é como estar tocando um instrumento sem saber as notas, sem saber como começa e como termina. Vocês não vão entender patavina nenhuma. Vocês não vão entender o propósito, o sentido, a melodia, a harmonia, a música, a letra. Vocês não vão saber absolutamente nada. E é isso que acontece quando vocês estão falando em línguas na igreja. É como estar tocando uma harpa, ou estar tocando uma flauta, ou um violão, ou um teclado, sem dar o tom certo. Sem dar o tom certo. Segundo exemplo. E mais. Então ele usou o exemplo da música, da orquestra, e agora ele vai para o contexto militar. E mais. Se a trombeta não emitir um som claro e correto, quem se preparará para a batalha? Então ele sai do ambiente musical, que já é bem delicado,
porque numa orquestra todos têm que saber o que está fazendo e tem que identificar o que está fazendo. Você vê um maestro diante de uma orquestra. Eu acho a coisa mais linda do mundo é uma orquestra. Você vê ali o maestro e aquele jeito. Para mim, ele está fazendo uns sinais assim, sem sentido. Só que cada sinal daquele ali, ele está dando o toque para um instrumentista, para um grupo ali. Aí ele agora vai dizer assim, a trombeta, no ambiente militar. Se a trombeta, se o corneteiro, lá no pelotão militar, ele não der o toque da trombeta certo, quem se preparará para a batalha? Eu não tive a oportunidade de servir no serviço militar, mas a gente já participou de muitas cerimônias e você conhece um pouco o geral. No serviço militar, o corneteiro, cada toque daquele da trombeta tem um significado e direciona aquele pilotão para fazer alguma coisa, para marchar, para avançar, para recuar. Porque numa guerra, não vai ser a voz do capitão que eles vão ouvir o toque da corneta. E aí, aquele toque, dependendo do toque, é que vai dizer, avance, recue, estamos avançando. Você já viu uma cerimônia militar, quando a corneta está, a trombeta, os corneteiros, tudo, estão tocando aquele toque fúnebre? É um toque diferente. Não é toque de festa, não é toque de marchar, é um toque fúnebre. Paulo está dizendo, e mais, se a trombeta, que é um instrumento inanimado, não emitir um som claro e correto, não der o tom claro, correto, como alguém se preparará para a batalha? Ou seja, até mesmo no uso de uma trombeta, existe o princípio da inteligibilidade. Dr. Augusto Nicodemos, expondo esse texto, ele cita o próprio exemplo dele. Quando ele era do exército, ele disse que o instrutor primeiro ensinou a eles os passos necessários, a marchar. Quando desse uma ordem, eles era para a direita, outra ordem para a esquerda, outra ordem parava, e depois que eles aprenderam todos esses comandos, agora vocês vão aprender tudo isso, mas com a trombeta. Trouxe o corneteiro dá o toque tal. Ele dava o toque, esse aqui é para vocês pegar a direita. Dá esse outro toque, à esquerda. Esse outro toque, avançar. O outro toque, recuar. Aprenderam. Vamos fazer o teste agora. Agora imagine que o corneteiro, ele dá um toque errado. O capitão disse assim, dá um toque aí para a tropa recuar, porque o exército inimigo está vindo a pleno vapor e vai destruir todo mundo. Dá o toque para recuar imediatamente. Aí ele deu o toque para a turma avançar. Desgraça. Destruiu. Porque faltou o princípio da inteligibilidade. O toque foi incerto. O que Paulo está dizendo é, se num culto aquilo que está sendo comunicado não é inteligível, não passa por esse princípio da clareza, como é que a igreja vai se preparar para a batalha? Como é que a igreja vai se preparar para fazer a obra do Senhor? Como é que você vai tomar as decisões na sua vida? Você veio para o culto, você adorou a Deus, você orou, você cantou louvores. Como você vai se preparar para as batalhas da vida, se aquilo que foi comunicado a você no culto não foi inteligível, foi um toque incerto? Você não sabia para onde o pastor queria ir, o que ele quis dizer. Sabe aquele dia que você vai no culto que você não sabe como começa nem como termina? E o pior é quando você está dirigindo o culto ou quando você é quem está pregando. Diz assim, o que ele quer dizer? Onde é que ele quer chegar?
Qual é o ponto? E você sai da igreja dizendo assim: não aprendi nada, não fui edificado. Irmãos, isso aqui talvez a gente possa achar que está muito distante de nós, mas não está não. Tem muitas igrejas aí que você vai, passa 2 horas, 3 horas de culto, e você sai de lá dizendo: o que aconteceu aqui? O que eu estou levando desse culto? O que eu estou aprendendo? As trombetas tocaram aqui dentro, mas eu não sei qual foi o tom que elas deram, eu não sei qual era a ordem, eu não sei o que eu devo fazer, porque os louvores sem pé, sem cabeça, a pregação, um irmão se levantou, deu uma saudação, o outro deu outra saudação, o outro veio, aí o pregador principal começou em Gênesis, foi lá em Apocalipse, voltou para os profetas, foi não sei para onde e tal, ele mesmo estava perdido, não sabe para onde vai, e o povo sai da igreja dizendo assim: não aprendi nada. Como um menino que chegou em casa, a mãe disse assim: meu filho, o que o pastor pregou? Ele disse: pregou sobre pecado. Se o que ele disse? Que é contra. Pronto, só isso. Só isso. Então, cuidado. Aí ele vai dar outro princípio aqui, para que a gente possa olhar para esse texto com mais detalhe. Olha como é que ele diz. E mais, se a trombeta não emitir um som claro e correto, quem se preparará para a batalha? Da mesma maneira vós, se com a língua não pronunciardes sons que se podem entender, como se compreenderá o que dizeis? Pois estareis como que jogando palavras ao vento. Ele usou exemplos: meus irmãos, de que adianta eu ir aí falar línguas, ou vocês estarem falando línguas, se vocês não tiverem esse princípio, vocês vão estar jogando palavras ao vento, sem sentido, sem significado, sem importância, sem trazer edificação, instrução, ensino, não vai servir de nada. Aí ele usa o terceiro exemplo. Realmente, há diversos idiomas no mundo, contudo, nenhum deles sem sentido. Portanto, se eu não compreender o significado do que alguém está comunicando, serei estrangeiro para quem fala e tal pessoa estranha para mim. Olha que exemplo ele está dando. Existem diversos idiomas, milhares de idiomas. E aqui tem aquela polêmica que eu falei, né? Se o dom de línguas aqui são línguas humanas, dialetos, idiomas. Alguns querem dizer e defender por causa desse contexto aqui. Mas o ponto aqui de Paulo não é nem quem está falando esses diversos idiomas. O ponto dele aqui é quem está ouvindo. Então ele diz assim: olha, realmente há diversos idiomas no mundo, contudo, nenhum deles é sem sentido. Existem diversos idiomas, contudo, nenhum deles é sem sentido. Todos têm sentido. Agora preste atenção. Portanto, se eu não compreender o significado do que alguém está comunicando, mesmo que ele esteja falando num idioma humano, que tem um sentido, que é compreensível, eu serei estrangeiro para aquela pessoa que está falando, e tal pessoa será estranha para mim. O que é que Paulo está dizendo? N.T. Wright, no seu comentário, ele usa uma ilustração interessante. Ele diz que foi para um evento, uma vez, se eu não estou enganado, nos Estados Unidos, e aconteceu algo interessantíssimo ali no evento. Ele disse que tinha a plateia, e os oradores que foram falando foram pessoas de diferentes nacionalidades. E à medida que os oradores se levantavam e se dirigiam na tribuna, então, quando eles falavam, grupos no auditório que entendiam aquele idioma, que eram daquela nacionalidade,
se ajeitavam nos bancos, prestavam atenção e ficavam ali ligados no orador. Então o cara subiu, falou lá em japonês. O japonesinho que estava lá ouviu ele falando em japonês, já prestou atenção. Levantou o brasileiro. O japonesinho já não deu muita bola, não. E talvez até os brasileiros estavam lá presentes. Mas os brasileiros entendem que eles já deveriam prestar atenção. Se eles não se ligaram no japonês falando, pelo menos quem está falando português, eles vão se ligar. Agora, e assim sucessivamente. Aí ele diz que o que ele aprendeu ali naquele dia foi que cada vez que um orador se levantava e que ele comunicava algo que parte do auditório entendia, aqueles que entendiam mostravam interesse, os que não entendiam não mostravam interesse. É o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo, imagine que eu vou me levantar e existem diferentes idiomas, vários idiomas, cada um deles tem sentido. Mas imagine que eu estou falando em um idioma que não é compreensível para aquelas pessoas que estão ali. Elas vão se interessar? Vai fazer sentido para elas? Não vai. Então ele diz, preste atenção, meus irmãos, porque é exatamente isso que vocês estão fazendo quando vocês estão defendendo o dom de línguas no ambiente de culto. A pessoa pode se levantar e ela pode até falar em qualquer idioma desse mundo. Vai fazer sentido, talvez, para alguém que esteja ali, que entende aquela língua, mas para a grande maioria não vai fazer sentido e aquelas pessoas vão sair dali sem ser edificadas. Está dando para os irmãos entender o princípio da clareza, da inteligibilidade, do entendimento no culto? E nas aplicações eu vou deixar isso mais claro, nos mínimos detalhes, em coisas tão simples no ambiente da igreja, na hora do culto. Então Paulo diz, olha, portanto, se eu não compreender o significado do que está comunicando, serei estrangeiro para quem fala, e tal pessoa estranha para mim, vai ser estranha, é uma língua estranha, eu vou ser estrangeiro para essa pessoa, e ela para mim. Então, quais foram as 3 analogias? Primeiro, os instrumentos musicais. Não adianta eu tocar o instrumento e não entender a música. A trombeta, não adianta o corneteiro dar um toque incerto, sem sentido, não vai se preparar para a batalha. E terceiro, pessoas de várias nacionalidades, mesmo que elas estejam falando em línguas humanas ou até conhecidas, mas se aquela língua que tem um sentido, que tem um significado, que tem uma gramática, se ela não fizer sentido para mim, para que falar aquela língua na igreja? Para que falar isso na igreja? Aí ele conclui, versículo 11, ele começa agora a ir para a aplicação. Assim, igualmente vós. Ele já usou essa frase 2 vezes. Cada vez que ele deu o exemplo, ele diz, assim igualmente vós. Assim igualmente vós. Assim estava a igreja de Corinto, sem sentido quando os irmãos estavam priorizando dons de línguas na igreja. Muito importante o dom de língua para edificação pessoal. Para o culto, é como um instrumento que está dando o tom errado, é como uma trombeta que está dando o toque errado, é como alguém que está falando numa língua que eu não estou entendendo, não vai fazer absolutamente nada de benefício na minha vida. Visto que, aí olha como é que ele diz agora, e esse texto aqui é um texto polêmico, eu vou só comentar aqui uma das polêmicas desse versículo, porque talvez você esteja com a NVI aí ou com outra tradução, e é importante eu destacar isso. Ele diz assim, assim igualmente vós, visto que estáis desejosos por exercer os dons espirituais, procurai amadurecer naqueles que produzem edificação para todo o corpo de Cristo. Então Paulo diz, olha meus irmãos, está acontecendo isso no meio de vocês.
E eu reconheço que vocês são zelosos, que vocês buscam os dons espirituais. Era uma igreja que buscava os dons, que eram zelosos pelos dons. E Paulo vem dizendo isso desde o capítulo 12. E foi Paulo que disse isso para eles. Procurai com zelo os dons espirituais. Ele não disse isso? Ele não está sendo contra isso não. Ele está dizendo assim, procurem com zelo, com fervor os dons espirituais. Capítulo 12, 31, ele diz, procurem com zelo os melhores dons. Capítulo 14, versículo 1, ele diz, segui o amor e procurem com zelo os dons espirituais. Aí ele diz, e vocês são zelosos, vocês procuram com zelo os dons espirituais. Aquela igreja procurava os dons. Mas, como eu disse, abrindo um parênteses aqui, é interessante que nesse versículo aqui, a expressão que aparece, e é muito polêmico isso aqui para os estudiosos, porque Paulo está dizendo que aquela igreja, na verdade, era zelosa por espíritos. Então, a tradução aqui literal, se fosse traduzir literalmente o que está no grego, seria assim, assim igualmente vós, visto que sois desejosos de espíritos, ou por espíritos no plural. Dr. Russell Shedd diz, será que tem aqui um espiritismo evangélico no texto? Porque eles eram zelosos, eles procuravam espíritos. Se você tem a Bíblia NVI, ele já coloca uma nota de rodapé procurando explicar esse texto na língua original. E por que a grande maioria das versões não traduz como zeloso por espíritos, no plural, mas traduz como zelosos por dons do Espírito, ou dons espirituais? Porque quando Paulo está colocando aqui no plural, a explicação mais coerente é que Paulo está falando aqui, a ideia aqui é o seguinte, aqueles irmãos, em todo o capítulo ele trabalha isso, aqueles irmãos, eles eram zelosos pelas coisas do Espírito, não só do Espírito Santo, mas as coisas para o seu próprio Espírito. E por isso que gera essa ambiguidade, porque, por exemplo, quando Paulo diz assim, eu orarei com o meu Espírito, aí você não sabe se Paulo está dizendo se ele ora com o Espírito Santo, que ele considera que é dele, ou se ele ora com o seu Espírito, com E minúsculo. Daí, alguns estudiosos resolvem colocar na dúvida uma barrazinha, o E maiúsculo, o E minúsculo, porque uma coisa está atrelada à outra. Eu orarei com, o desejo de Paulo era orar com o Espírito Santo no seu Espírito. Aqui, a ideia é que eles desejavam as coisas relacionadas ao Espírito, não só ao Espírito deles, mas ao Espírito Santo. E também esse plural pode estar falando da majestade, da grandeza do Espírito de Deus. Daí os estudiosos dizerem que pelo contexto é melhor você traduzir como zelosos pelos dons, porque é o que Paulo está falando aqui, os dons do Espírito, os dons espirituais para a igreja. O ponto é, aqueles irmãos eram zelosos, desejavam, buscavam os dons do Espírito. Aí Paulo diz, não tem nenhum problema nisso, meu irmão. Não é esse o meu problema com vocês. Agora, visto que estejais desejosos, que vocês são desejosos pelos dons do Espírito, pelos dons espirituais, eu quero dar uma dica para vocês e dar uma ordem para vocês. Procurem amadurecer naqueles dons. E veja que agora ele coloca mais uma vez no plural, naqueles dons que produzem o quê? Edificação para a igreja, para o corpo de Cristo. Veja que ele voltou ao ponto que ele defendeu nos 5 primeiros versículos e que ele vai defender ao longo da carta. Ou seja, irmãos, e é bom ressaltar isso aqui, porque, como eu disse, alguns teólogos reformados, cessacionistas, querem dizer que nós não precisamos mais dos dons, ou que não existe mais os dons dos nossos dias.
Não é isso que Paulo está dizendo, ele não está desprezando os dons. Os dons têm a sua importância até a volta de Jesus. Enquanto existir a igreja, enquanto existir a obra de Deus, o Espírito Santo vai distribuir dons no meio do povo. Agora, Paulo está dizendo, vocês são tão zelosos pelos dons do Espírito, só que vocês estão focando no dom de línguas. Era o problema daquela igreja, só queria o dom de línguas, porque era o dom que manifestava essa espiritualidade para todo mundo. Então ele diz, vocês já viram que o dom de línguas tem a sua importância, tem para edificação pessoal, mas se eu usar o dom de línguas na igreja, eu vou estar falando ao vento, eu vou estar como um instrumento inanimado que está dando uma nota errada, uma trombeta que não está dando o toque certo, eu vou estar falando como que no idioma estrangeiro, e ninguém vai entender. Então qual o proveito disso? E vocês ainda querem que eu vá para aí e fale línguas? E vocês estão me julgando porque eu não falo línguas quando eu estou aí entre vocês. Então, meus irmãos, busque os dons, ore, fale com Deus, busque os dons espirituais, mas principalmente, busque aqueles que trazem edificação para a igreja, que edifica a casa de Deus. Que dons são esses? Ele defendeu no início do capítulo, profecia, que vai trazer consolo, conforto, direção. Quais são os dons? Conhecimento, ensino. Os dons da palavra, os dons que vai trazer para a igreja, instrução para a igreja, que vai dar o toque da trombeta certo para a igreja se preparar. Então é esse dom que a igreja tem que buscar. Daí, meus irmãos, as igrejas reformadas sempre valorizaram o dom da palavra. Por que que o púlpito está no centro? Por que que quando os reformadores deram o estupim da reforma protestante, eles tiraram a mesa dos sacramentos, que na liturgia católica está no centro, e o púlpito está de lado da pregação, porque o centro no catolicismo são os sacramentos, e não a palavra? Os reformadores disseram, não, o púlpito tem que estar no centro. Porque o importante na vida da igreja é a palavra que vai dar instrução, que vai edificar o povo, que vai direcionar o povo, é a palavra. Os próprios sacramentos, daí a ideia de que ou a mesa dos sacramentos está embaixo, ou está do lado, porque os próprios sacramentos só têm sentido se estiverem fundamentados na palavra. Por isso que Calvin dizia, o púlpito é o trono de onde Deus governa o seu povo. Por quê? Porque quando o pastor sobe no púlpito para pregar a palavra de Deus, não a dele. A tarefa do pastor é subir no púlpito, ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Não é o que eu penso, o que eu acho, não, é o que o texto diz, a palavra que é a autoridade. Então, quando o pastor faz isso, ele está não só edificando a igreja, como dando direção para a igreja. É o toque da trombeta, é o Espírito Santo de Deus usando o pastor na exposição da palavra para que o exército avance, para que o exército se prepare para a batalha. Daí a importância da pregação. Agora, o que acontece em muitas igrejas que você vai? Os fenômenos é que tem prioridade e não a palavra. Não os dons da palavra, não os dons de edificação, de instrução da igreja. Aí você vê os membros de muitas igrejas, e é com muito amor que eu digo isso, mas é preciso dizer, você tem que dizer a verdade em amor. Aí você vê membros de muitas igrejas, 20, 30, 40 anos, que são bebês na fé. Bebês na fé. Por quê? Porque a vida toda só se dedicou a louvor, oração, línguas estranhas, fenômenos sobrenaturais, mas não teve instrução, não teve ensino, não teve conhecimento das coisas de Deus. O que Paulo nos ensina aqui para que a gente possa orar? Como eu disse,
as 3 palavras que definem este capítulo, e a gente vai ver mais ainda. São 40 versículos, agora é que a gente viu 12. O que Paulo está ensinando para a gente aqui? Esse princípio da inteligibilidade no culto. Paulo está dizendo que tudo que acontece na igreja tem que ser para edificação, e tudo que acontece na igreja tem que ter esse princípio do entendimento. Daí, meus irmãos, da escolha dos hinos ao encerramento do culto, à oração final, tem que ter esse propósito de que seja inteligível. De que adianta a gente cantar um hino aqui em inglês, ou em hebraico, ou em grego, ou cantar uma música extremamente difícil que o povo não vai entender? Não vai entender. A pregação, de que adianta o pastor subir no púlpito e fazer uma pregação na linguagem assim dos anjos, eloquente, falando difícil? Sabe aqueles pastores que quando prega você tem que estar com o dicionário do lado? Tem alguns irmãos aqui que acham que eu prego difícil. Primeiro, eu não tenho essa cultura toda, sou lá do sertão, vim de lá do interior, e eu procuro falar o mais simples possível. Já tem até um dicionário aqui do reverendo Diogo, de algumas palavras que eu digo, que a turma vai copiando, né? Mas tem aqueles pastores que quando vai falar, que você fica olhando assim, meu Deus, isso aí como com arroz, isso aí é tempero, o que ele é? Porque o cara fala assim, que ele está falando num nível altíssimo. Aí você pergunta, o que ele pregou? O que ele disse? Não entendi nada. Então, esse princípio aqui vai trabalhar desde a escolha dos hinos, a pregação. Eu tinha um professor no seminário, o pastor Enoque conheceu muito bem, o pastor Humberto Freitas. Humberto é uma mente brilhante. Uma mente brilhante. Todos esses doutores aí da IPB que você vê hoje, foram alunos dele no seminário, passaram por ele lá. E ele disse que quando saiu do seminário, apesar dele não querer ser pastor, ele queria ser professor de seminário, mas na época dele, na década de 70, pastor Enoque também, você só podia ser professor de seminário se fosse pastor. Tinha que ser pastor de igreja. Hoje não. Que acreditamos que seja um equívoco, porque é bom que seja pastor, senão não vai formar discípulos. Aí Humberto disse que foi ordenado pastor e foi levado para a Transamazônica. Chegou lá, recém-formado, o cara é bom de grego, de hebraico, fala inglês, alemão, diversos idiomas, é uma mente brilhante. Ele disse que chegou lá, falava, pregava assim, que era um negócio espetacular. Uma congregaçãozinha pequena, ele pregando como se estivesse pregando numa catedral, para estudiosos, ou na capela do seminário. Aí ele disse que a mulher dele chegou, porque a mulher tem essa capacidade, nossas esposas, né? Você está achando que tem domingo que minha esposa não chega criticando meu sermão, não? Até porque quando eu chego em casa eu vou escutar para ver o que eu disse errado e tal. E a mulher é o relógio ali, né? Dr. Augusto Nicodemos disse que um dia desse pregou um sermão, aí chegou para a esposa dele no carro e disse, e aí, minha filha, o que você acha? Ela disse, já vi melhor. Furou o balão, a mulher tem essa capacidade. Aí Humberto disse que a esposa dele chegou e disse, meu filho, você está falando difícil demais. Esse povo é um povo trabalhador, que está aqui trabalhando, abrindo estrada, um povo simples, humilde. Você está falando num nível que esse povo não está entendendo nada. Aí ele disse que parou, pensou. Primeira coisa que fez, não vou mais usar nem esboço, vou estudar o texto e vou aplicar o texto da forma mais simples possível para a mentalidade das pessoas. E ele disse que o dia mais emocionante da vida dele foi o dia que ele estava na porta da igreja, cumprimentando os irmãos, e tinha um pastor do lado dele que tinha pregado na igreja, um desses que dá um voo assim por cima, e uma irmãzinha chegou, apertou a mão assim e disse, eu dou graças a Deus pela vida do meu pastor, porque ele fala como nós. Meu pastor fala a nossa linguagem, fala como nós, e eu entendo o que ele diz. É o princípio que Paulo está dizendo aqui. Você vai pregar, você que está me assistindo, você que é pastor,
Você não está pregando para pastores, você não está pregando na capela do seminário. Irmãos, o maior pecado que nós pastores temos é esse, de quando você sobe para pregar, você quer dar um show para pessoas que nem estão ali. Então, eu não estou pregando para Hernandes Dias Lopes, para Augusto Nicodemos ou na capela de seminário, eu estou pregando para as minhas ovelhas, para os meus irmãos, para pessoas simples. E se eu falo para os simples, o doutor vai entender. Agora, se eu falo para o doutor, os simples não vão entender. Então, inteligibilidade, entendimento. E as orações. De que adianta, meu irmão, você fazer uma oração no culto, com palavras difíceis, meu Deus, e os irmãos não entenderam nada, não foram edificados. Coisas no culto que não geram edificação, que não geram entendimento. Tudo no culto tem que edificar e que a igreja entenda. A minha oração é que Deus aplique essa palavra no nosso coração, que Deus ajude a nossa igreja, que Deus ajude o nosso conselho, a minha pessoa, para que o nosso culto, o culto de louvor, de adoração a Deus na Igreja Presbiteriana do Pirangi, tenha como princípio a edificação, o entendimento, a prioridade da palavra de Deus, e que quando o povo saia daqui dizendo: eu entendi o toque da trombeta, eu entendi a música, eu entendi a pregação, e a minha vida foi edificada, eu aprendi como é que eu devo viver para a glória do Senhor. Que o